Bom dia, gente! Ó que alegria, hein? A gente poder estar num sábado aqui, inaugurando o nosso Parque Primavera. E tem uma coisa bacana aqui, gente. A gente viu aí, com muita repercussão, o que aconteceu com o cãozinho Orelha. E aquela situação toda daqueles moleques fazerem aquele maltrato com o animal, maltratar o animalzinho até ele morrer. E aqui no nosso parque, nós temos aqui o Costela, o Lampião, Show, o Mel e o Alemão. E tinha mais um, que era o... E a Rajada, que você levou, porque a Rajada estava bem doentinha, aí você levou, parabéns, viu, Adilson? Levou a Rajada, né? Os demais são cães comunitários, que viviam aqui no parque. E aí, muito bacana, que a nossa equipe aqui, a Xuxa Tamires, todo o pessoal da nossa equipe, a Juliana, arrumou a casinha lá para eles, que eu vou ver daqui a pouco, como é que ficou a casinha deles. Então, a gente tem aqui, também, além do verde, além de todo esse ambiente, os aparelhos, equipamentos, fazer caminhada, brincar, também aqui a companhia desses nossos cachorrinhos comunitários aqui, o Costela, o Lampião, Show, o Mel e o Alemão, que são moradores aqui do nosso Parque Primavera. Olha que bacana, hein, gente? Enfim, a cada um de vocês que estão aqui nesse momento. Hoje a gente faz a entrega do nosso Parque Primavera. São, nessa primeira etapa, 27 mil metros quadrados, de um total de 155 mil metros quadrados. Nessa primeira etapa entrega hoje, 27 mil metros, e depois, na segunda etapa, a gente vai ter aí durante todo o ano para fazer as adequações dessa etapa segunda, para a gente voltar aqui e fazer a liberação, que é super importante. Como vocês sabem, 14 anos de espera, já foi dito aqui, a Tamires falou bastante, o Axuxi falou bastante, que foi essa situação de alguém mal amado levar uma informação para o Ministério Público, esse leva para o Tribunal de Justiça, não vou fazer a crítica aqui porque eu não posso, mas, enfim, durante 14 anos pararam, mesmo a Prefeitura de São Paulo, que é quem detém a prerrogativa de avaliar e analisar se está adequado ou não para o uso da população, porque nós temos técnicos, pessoas que vivem isso, mas vai alguém de um gabinete definir sobre a vida das pessoas. Graças a Deus, uma juíza entrou nessa vara onde estava o processo, e essa juíza, com sensibilidade, leu aquele processo todo e verificou que a gente não teria nenhum impedimento de ter aqui o nosso parque aberto para o uso das pessoas, até porque, obviamente, a Prefeitura de São Paulo não iria fazer a abertura de um parque se ele não tivesse em condições. Então, mais uma vez, né, o Judiciário errando, porque quem é que paga por 14 anos de perda do uso desse espaço maravilhoso? Ninguém vai pagar. Vai ficar lá na conta da população de São Paulo. Mas o importante é de que hoje a gente entrega aqui o parque de número 123 da cidade. Sexta-feira passada, inaugurei o parque número 122 aqui na cidade de Tiradentes e São Mateus. Ele pega as duas áreas, cidade de Tiradentes e São Mateus, o Parque Cabeceiras do Aricanduva. Hoje a gente entrega esse aqui, é o 15º parque que eu entrego na cidade de São Paulo e que a gente vai, com muito trabalho, dedicação, fazendo as entregas. Fora as entregas dos parques que a gente está fazendo, a revitalização. Hoje nós estamos com 8 parques em reforma. Não é só abrir novos parques, é cuidar daqueles que a gente tem para que as pessoas possam fazer um uso adequado. Então, hoje, motivo de alegria, parque de número 123 na cidade, primeiro parque dentre as 32 subprefeituras, só São Miguel não tinha parque ainda, só São Miguel. E hoje, a região aqui da subprefeitura de São Miguel passa a ter o seu primeiro parque. Agradecer demais aqui, meu querido vereador, médico, trabalhava em Suzano, o Zamarco também trabalha lá em Suzano, sabia? Nosso doutor Milton, obrigado. Sandra Tadeu, Aline Teixeira, o Ricardo Teixeira não pode estar aqui. Eu vi aqui o pessoal do Kenji Ito, vi aqui o pessoal de outros vereadores, mas muito, do Palumbo também, mas muito especial a vocês que batalharam durante todos esses anos. Vocês, população que estão aqui, e, para concluir a minha fala, agradecer à nossa imprensa, mais uma vez, pelo trabalho sensacional que está desenvolvendo em defesa do nosso país. O que a gente está vendo aí, o que aquela jornalista Malu Gaspar fez, ela merece ganhar um Oscar, com coragem de trazer a público toda aquela roubalheira do Banco Master, essa coisa do INSS. Então, a gente agradece demais
o que a imprensa está fazendo de demonstrar toda essa bandalheira. Vocês viram lá que só num dia lá foi o Vorcaro com o Alexandre de Moraes, com a turma toda, tomar o uísque, 600 mil reais. É uma tapa na cara do povo, não é não, gente? Mas graças a Deus está preso, encontrou um ministro na frente, que é o ministro André Mendonça, corajoso, um homem de fé, e que vai com certeza ter ações ali para poder fazer com que essas pessoas sejam responsabilidades e a gente vai afastando a corrupção. Vamos lembrar sempre, pessoal, quando tem algum tipo de corrupção, nós temos que afastar. Esse ano é ano de eleição. Juízo, cada um de vocês. Está na mão de vocês o futuro do Brasil. Sucesso, um grande abraço. Prefeito, por favor, fala aqui da entrega. Pessoal, bom dia. Hoje, mais um dia de entrega na cidade de São Paulo. Mais um parque, o Parque Primavera, um parque que ficou 14 anos fechado por uma decisão do Tribunal de Justiça provocado pelo Ministério Público de forma equivocada. Mas a gente chega no parque número 123 na cidade. Nós estamos aqui hoje inaugurando essa área de 27 mil metros quadrados, dentro de uma área de 155 mil metros quadrados, e essa outra etapa fica para a próxima inauguração. Então a gente fica muito feliz de poder ver a comunidade da região de São Miguel. Toda essa região da subprefeitura de São Miguel não tinha nenhum parque. A gente tem 32 subprefeituras, todos tinham parques, só São Miguel que não. E agora São Miguel passa a ter o seu parque, aqui o Parque Primavera. Então, motivo de alegria, né, deixar aqui o nosso contentamento com toda a comunidade pela batalha, pela luta. É um parque que já temos aqui os nossos cachorrinhos comunitários. A gente fez inclusive aqui no parque a casinha para eles, que é o Costela, o Lampião, Show, o Mel e o Alemão, com muito carinho e muito cuidado. E mais um Parque São Paulo de número 123. Durante muito tempo aqui foi um aterro, prefeito. Está garantido perante a justiça, com as perícias, de que o parque está 100% seguro para as pessoas, apesar de no passado aqui ter sido um local de acúmulo de lixo? Sim, a gente é uma área aqui de 155 mil metros quadrados. Dentro dessa área de 155 mil metros quadrados, já desde o início, esses 27 mil metros quadrados, que nunca teve aterro, a gente já tinha os laudos, tanto da Prefeitura de São Paulo como da CETESB, que autorizavam o uso seguro das pessoas. A área de 127 mil metros quadrados precisa de um monitoramento que a gente deve liberar em torno de 10, 12 meses. O que acontece? É importante que a gente entenda que é a Prefeitura de São Paulo quem detém a prerrogativa e a capacidade técnica de fazer análise. Ninguém da Prefeitura iria liberar um parque se não tivessem condições de segurança. Como é que alguém que está num gabinete pode ter mais condições de decidir sobre a liberação do parque do que uma secretaria que tem biólogos, químicos, agrônomos, a companhia do Estado, que é a CETESB, liberando? Então é algo que a gente precisa também aproveitar, comemorar mais um parque na cidade, o parque número 123, mas também fazer uma reflexão com muito respeito a todas as instituições, mas não é a imprensa, não é o judiciário, não é o Ministério Público que vai ter mais capacidade de definir tecnicamente aquilo que pode ser utilizado ou não. A Prefeitura tem os seus instrumentos, tem os seus técnicos, tem os seus meios para poder fazer aquilo que entende ser importante e seguro para a cidade. 14 anos perdidos por uma ação do Ministério Público, por uma ação do Tribunal de Justiça, de forma inconsequente, sendo que tinha os laudos liberando aqui essa área para poder ser usada pela população. Prefeito, falando em decisão judicial, ontem a ministra do STF, Carmen Lúcia, entendeu que a legislação relacionada aos limites de ruídos na cidade é inconstitucional, ou seja, ela negou o recurso da Prefeitura por conta de uma decisão do próprio Tribunal de Justiça, que entende que não o fim, mas o meio como foi aprovado o projeto, ou seja, dentro de um projeto de lei que não tinha relação nenhuma com a legislação do psíquio de ruídos, foi aprovada uma lei que libera mais decibéis no entorno de casas de shows. Queria saber o que o senhor tem a dizer sobre a decisão da ministra do STF e o que o senhor vai fazer aqui em diante. Eu acho que é muito ruim, por exemplo, ter usado o inquérito da fake news para ir perseguir um jornalista lá no Maranhão, né? E a gente precisa hoje, graças a Deus, que ainda somos um país democrático, poder entender qual que é a prerrogativa e a responsabilidade de cada um. O judiciário o tempo inteiro querendo governar sem ter voto.
é o Ministério Público querendo governar sem ter voto. Cada um tem que cuidar da sua área. Se o eleito, que são os vereadores, eleito pelo povo, o prefeito eleito pelo povo, junto com uma equipe técnica da Prefeitura de São Paulo, definiram os limites baseado nas normas da ABNT, para que a gente possa ter aqui na cidade de São Paulo os eventos, as atividades, desde que não tenha perturbação para as pessoas, dentro de uma convivência razoável, né? Eu queria, com muito respeito, dizer que a gente precisa parar com essa coisa de juiz ficar querendo governar. Se o juiz quer governar, ele se filia no partido, ele sai candidato, ele ganha a eleição, aí ele governa. Então é o tempo inteiro o judiciário, como a gente está aqui no parque, 14 anos perdidos porque tinha uma decisão judicial que não permitia o parque abrir e o parque está aberto depois de 14 anos. Então, com todo o respeito à ministra, mas eu acho que algumas situações eles precisavam rever, como por exemplo isso, de pegar um inquérito de 7 anos do fake news para poder ir atrás de um jornalista que fez uma matéria lá no Maranhão. Prefeito, a decisão é do Tribunal de Justiça, ela só manteve essa decisão. A Procuradoria do Município, os senhores vão recorrer disso? Obviamente. Eu não sei para quem a gente vai recorrer mais, né? Porque o Supremo é o Supremo, apesar de deve ter sido uma decisão monocrática, mas vamos recorrer, mas colocar isso de forma respeitosa. Eu tive 3.393.110 votos, 55 vereadores eleitos. Toda a votação tem que ter uma maioria, não se faz nada de forma monocrática, nem os eleitos. Tem que ter, no mínimo, dependendo da matéria, a maioria simples ou a maioria absoluta para poder votar uma matéria em 2 turnos, audiência pública, manda para o Executivo, faz análise técnica, o eleito sanciona ou não. Aí vai para o Tribunal de Justiça e questiona as atividades legislativas do eleito. Ou o povo tem voz, ou a gente está falando de uma democracia relativa. Entendi, mas o item foi colocado dentro de um outro projeto, uma das últimas sessões, se não a última, da Câmara Municipal, um projeto que não tinha relação. É isso que a Justiça está questionando. O senhor não poderia, por exemplo, o senhor chegou a falar da possibilidade de mandar um projeto especificamente sobre essa questão do ruído? O senhor pretende fazer isso também? Ou vai manter do jeito como está nas instâncias judiciais? Eu vou conversar agora com a minha procuradora, a procuradora-geral Luciana Nadi, para ver qual é o caminho que a gente vai dar. Mas isso é um argumento que não se sustenta. Está previsto no regimento a apresentação no trâmite do projeto, e você conhece muito bem como é que funciona a Câmara Municipal, de você ter emendas, você ter substitutivos, você poder ter alterações de projeto, você ter celeridade nos projetos e aprovar as coisas. O fundamental, quer dizer, uma desculpa, não com relação ao mérito, mas com relação à forma, isso é uma desculpa, ele põe por água abaixo tudo aquilo que é o de mais importante. Não tem decisão tomada sem votação da maioria dos eleitos. Foi colocado em votação, a falar assim, não, mandou sem votar, ou não atingiu o quórum. Não é nada disso. Teve a votação, atingiu o quórum de acordo com o regimento interno, com a lei orgânica, com a legislação, foi para o Executivo, passou por análise técnica, o outro eleito do Executivo, porque o eleito do Legislativo já votou, eu sancionei. Aí ficam vendo coisas de forma. Eu acho que muito ruim é pegar, por exemplo, o negócio da fake news, que dá 7 anos, né, e pegar o inquérito da fake news, e aí sim, buscar ali um negócio para poder perseguir um jornalista lá no Maranhão. Isso eu acho que é uma forma errada. Agora, quando o eleito segue um rito, vota, aí fica numa opinião, deveria votar aqui, não deveria votar, caberia emenda, não caberia emenda, compete ao eleito, compete à soberania do Legislativo e do Executivo de poder encaminhar e votar. Então a gente precisa, com muito respeito, fazer com que os eleitos, você não tem ideia do que é ser eleito, convencer a população a te eleger como seu representante, para ele exercer a representatividade da população. Então, desrespeitando algo que é mais sagrado à democracia, que é a voz e a vontade do povo. O povo elegeu os vereadores, elegeu o prefeito, e nós temos, pela Constituição, a prerrogativa de definir, em nome da população, aquilo que é melhor. Vamos lá. Prefeito, bom dia. Parabéns mais uma vez por mais um parque inaugurado, mas a minha pergunta é referente à HIS. A Justiça do Estado de São Paulo, através de um pedido do Ministério Público, solicitou o cancelamento dos alvarás, sobretudo dos HIS. E há um impacto
na questão habitacional, principalmente para as pessoas de baixa renda. Gostaria de saber a respeito do senhor falar a respeito. Mais uma vez o judiciário interferindo nas ações do legislativo e do executivo. Nós estamos agora com uma situação por conta de uma liminar, com todas as emissões de alvarás suspensas, com perda de 90 bilhões de investimento na cidade, e a gente precisa ter geração de emprego, geração de renda, desenvolvimento econômico da cidade. Então aquilo que eu acabei de falar aqui, aquilo que foi discutido, debatido, audiência pública, votado em primeiro turno, votado em segundo turno, vai para o executivo, define-se os parâmetros de política pública, né, acaba na mão de um, suspendendo toda uma estratégia que se tem. Porque quando você fala de um assunto, por exemplo, aqui que o Giba falou de PSIL, você não vê só aquela questão, você vê toda uma questão do contexto amplo da política pública, é o quê? Geração de emprego e renda, atração de turista, você poder dar mais condições para o taxista trabalhar, para o aplicativo, para o hotel estar cheio, para arrecadação. Então, são coisas aí. Para você ter ideia, só os 3 eventos que aconteceram nesse começo do ano, ali, um no Allianz, um no Morumbis e um no Corinthians, deram 17 milhões de receita só de ISS para a cidade de São Paulo. E aonde vão esses 17 milhões? Para fazer o parque, para colocar o uniforme das crianças, para poder colocar alimentação, para poder atender o posto de saúde. Então, existe um conjunto de ações, quando o executivo está tratando, que ele não vê aquilo de forma fechada. Existe uma ação conjunta dentro da política pública e dentro desse contexto, o que a gente precisa fazer para atrair investimento para a cidade, gerar emprego e renda, né? Então, a gente tem um déficit habitacional de 400 mil unidades habitacionais. Como é que você faz o enfrentamento a esse déficit habitacional? Proibindo construir? Não, é construindo. Não é proibindo de construir. Como é que a gente vai desenvolver isso? Vamos colocar nos eixos. Incentivar a construção de HIS, que é habitação de interesse social, nos eixos, é onde está o transporte coletivo. O que é o tal do HIS? Você tem formas para você poder incentivar o atendimento às pessoas mais pobres. HIS 1 é para quem ganha até 3 salários mínimos. HIS 2 para quem ganha até 6 salários mínimos. Então a gente incentivou para que o privado construísse habitações para que essas pessoas, dentro da sua capacidade de renda, pudessem adquirir a sua habitação. E aí você faz todo um trabalho, todo um estudo, todo um planejamento urbanístico, todo um planejamento habitacional, todo um planejamento de desenvolvimento econômico. Aí vem alguém e fala, não, para tudo. Pô, tá certo isso? Não está certo. Não está certo. Vocês elegeram os seus vereadores, 55. Vocês elegeram o seu prefeito, 1. Nós temos hoje no nosso país, pelo menos aparentemente, um sistema democrático. Se não se respeitar os eleitos, isso é o pior golpe contra a democracia que pode acontecer. Não pode de forma monocrática, querer decidir sobre um conjunto de eleitos, um conjunto de definições das políticas públicas, né? É muito fácil você pegar e de forma míope querer ver só um setorzinho ali, ou ter uma opinião pessoal. Está construindo muita casa, está fazendo trânsito. Não é assim. Governar uma cidade país de 12 milhões de habitantes, que é o 3º maior orçamento do país, a maior cidade da América Latina, inserida na 5ª maior metrópole do mundo, requer uma amplitude de visão e de ações para várias áreas, entendeu? E é por isso que a gente está fazendo o quê? Ampliando os parques, para fazer frente à questão do aumento de habitações. Estamos fazendo muitas obras de infraestrutura. Tem hoje, só para não falar de mim, eu prefeito, falar do governo do estado, 50 quilômetros de obras no metrô, de extensão de metrô. O metrô tem 104 quilômetros. Tem 50 anos, em 50 anos fizeram 104 quilômetros. O Tarcísio está com 50 quilômetros em obra de expansão. Quer dizer, existe todo um planejamento de mobilidade, de sustentabilidade, né, de ampliação das creches, de ampliação das escolas, de oportunidade de emprego e renda. Por que a gente chegou no menor índice de desemprego, da série histórica, 5%? Porque nós fizemos ações para trazer eventos, para trazer entretenimento, para ter shows, para ter congressos, para ter feiras, né? E aí como é que a gente faz o combate ao déficit habitacional? Incentivando a habitação. Então, aí o cara fica lá, tem déficit habitacional, a prefeitura tem que fazer alguma coisa. Tá, aí a gente faz e eles param. Fala se você não perde a paciência. Você perde, porque você trabalha pra caramba, faz um monte de planejamento, aí as pessoas vão e param você. Eu só tenho mais 2 anos e 9 meses, cara.
O tempo é muito curto para tanta coisa que eu preciso fazer e essas pessoas me atrasam, como atrasaram 14 anos para a população ter o direito de usar esse parque aqui.